Pastor Rogério, muito obrigado. E mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês e com todos nós. Amém? Amém. Muito bem. Nós vamos estudar hoje sobre características de uma igreja viva. Uma igreja viva. Essa igreja tem 17 anos e essa igreja é a Igreja Batista de Catuaí, aqui em Londrina. Então, essa é uma igreja viva. E nós queremos olhar para a palavra de Deus, percebendo exatamente como é que é, ou quais são as características, como é que vive uma igreja viva. E se você tem nos acompanhado desde sexta-feira, pela graça de Deus, nós temos olhado para o livro que conta a história da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando nós falamos nesses últimos dias aí, sexta, ontem e hoje não vou falar agora. Então, o que acontece? A gente sabe que nós temos uma possibilidade de fazer uma boa divisão no livro de Atos. Se você se lembra, nós estudamos e mostramos o seguinte: nós temos duas maneiras de esboçar, de dividir, para a gente conhecer com profundidade o livro de Atos. Nós temos uma boa maneira olhando para os personagens que aparecem no livro de Atos. E se você perceber, você vai ver que são dois grandes personagens que ocupam o livro de Atos. Se você olhar para o capítulo 1, os versículos primeiros ali, você vai ver que havia uma turma reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando, esperando que aquela promessa que o Senhor Jesus tinha feito fosse cumprida. Qual era a promessa? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Quando nós olhamos para o livro de Atos, destacam-se duas personagens especiais, muito especiais. Não aparece Matias, não aparece Mateus, não aparece André, não aparece Bartolomeu. Cadê esses homens? Então, como é que é Atos dos Apóstolos? A gente deveria chamar esse livro de Atos do Espírito Santo através de alguns apóstolos. Por quê? Aparecem dois nomes. Do capítulo 1 até o capítulo 12, aparece em destaque o nome do apóstolo Pedro. Aquele que traiu Jesus, mas que depois foi recuperado. E ele então agora é o porta-voz do Senhor, recebeu o Espírito Santo com aquele grupo que estava ali reunido, e ali então nós começamos a igreja cristã. Ele é usado pelo Senhor para fazer o quê? Para levar os judeus para a casa de Deus. Então o Espírito Santo vem sobre os judeus ali naquele capítulo 2. Depois ele é usado juntamente com João, lá no capítulo 8, quando o Espírito Santo vem sobre os samaritanos. E Pedro continua o seu ministério até o capítulo 12, a gente vê isso daí. Ele aparece rapidamente depois no capítulo 15, no concílio, mas realmente do capítulo 1 até o capítulo 12, o personagem é Pedro. Do capítulo 13 até o 29, não. Já tinha gente procurando o capítulo 29. Não, até o 28 é o apóstolo Paulo. E aqui nós vamos encontrar exatamente alguma coisa. Já está na introdução? Que coisa, que rapidez especial. Tá bom, deixa aí então, não mexe não. Nós vamos encontrar do capítulo 13 até o 28 o apóstolo Paulo como personagem principal. Então essa é uma maneira da gente entender qual é o conteúdo do livro de Atos. Uma outra maneira é olhar exatamente para aquilo que o Senhor Deus deu como promessa para o pessoal que estava lá esperando, né? Você lembra que depois da Páscoa, 50 dias, Pentecostes aconteceu, e o Senhor então deu uma promessa muito interessante, e aí isso realmente foi concretizado. Qual era a promessa? Recebereis o poder do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, Judeia e Samaria e confins da terra. Se você quiser dividir o livro de Atos em termos geográficos, você vai ver do capítulo 1 até o capítulo 7, Evangelho em Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 12, Evangelho na Judeia e Samaria. E do capítulo 13 em diante,
evangelho até os confins da terra. Quando nós olhamos, então, para aquilo que nós falamos nessas 2 noites aí, na sexta e no sábado, na sexta e ontem, nós percebemos que houve o quê? Uma certa dificuldade da igreja. Então, essa igreja perseguida que nós oramos hoje, é a igreja que é perseguida desde o primeiro dia que ela existiu, desde o primeiro dia. É impressionante isso. Quando o Espírito Santo veio para a igreja, lá no capítulo 2, você se lembra que o que aconteceu? A turma, vendo essa manifestação poderosa de Deus, eles começaram já a criticar. E esse pessoal está bêbado, esse pessoal está meio confuso. Isso era 9 horas da manhã, imagina só. E aí Pedro então toma a palavra e fala: pessoal, não é nada de bebedeira não. O que está acontecendo, sabe o que é? É o cumprimento da promessa que o Senhor Jesus nos deixou. Mas essa promessa já estava lá no Antigo Testamento, no livro de Joel. Se você quiser marcar aí, quem está anotando, você marca Joel capítulo 2, do versículo 28 até o 32. Qual era a promessa? O Espírito Santo vai vir, o Espírito Santo virá sobre todos, para aqueles que crerem. E de fato isso aconteceu. E a igreja, eu falei ontem, creio, a igreja estava então muito entusiasmada e graças a Deus eram 3.000 convertidos, depois 5.000. Então do capítulo 1 até o capítulo 7, nós temos o quê? A igreja em Jerusalém. O evangelho, graças a Deus, sendo proclamado. E a partir daí, o que nós encontramos é o seguinte: Deus percebeu que a igreja estava muito bem acomodada lá em Jerusalém. E Deus, como dirige a vida da igreja, e é bom que nós saibamos disso, Deus dirige a vida dessa igreja, a Igreja Batista Catuaí, aqui em Londrina. E Deus faz coisas que muitas vezes a gente não consegue entender. Não consegue entender. Nesses 17 anos que vocês têm, Deus já fez algumas coisas, né? Sim ou não? Espero que sim, né? E Deus, então, levou de volta para o seu lar o cara que fundou essa igreja. Foi meu professor, o Ari. Como é que Deus pode fazer isso? Traz uma pessoa tão joia quanto o Ari para cá, para organizar uma igreja, fundar uma igreja, e depois de algum tempo ele, vem para cá. Mineiro, vem para cá, comer pão de queijo no céu. Já pensou que pão de queijo deve ser gostoso lá em cima? Hoje a Carolina falou. Que coisa bonita, Deus sempre dirige a igreja de maneiras todas diferentes. E o que a gente percebe aqui em Atos é que aconteceu uma coisa muito interessante. Deus permitiu, gente, Deus permite certas situações em nossas vidas que a gente pode não compreender no começo. E Deus permitiu o quê? Que um homem de Deus fosse o quê? Trucidado, apedrejado, morto por pedradas. Capítulo 7 de Atos, capítulo 7. Do versículo 1 em diante, e você percebe exatamente isso. Com isso, Deus queria fazer o quê? Queria mexer um pouco com a igreja. Então, por favor, não estranhe quando Deus faz algumas coisas que você não compreende. E eu quero lembrar novamente que igreja não é essa comunidade bonita, esse prédio legal que vocês têm aqui, não. Igreja sou eu e você. Então, quando Deus permite você ficar contra a parede, agradeça a Deus, porque significa que Ele está trabalhando com você. Sabe o que Ele está fazendo, gente? Ele está preparando a nossa vida para passar a eternidade com Ele. Dá para a gente falar um aleluia mais forte ainda? É bom mesmo, fala aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Ele está falando o seguinte: bom, esse cara vai ficar comigo a eternidade toda, eu preciso dar uma arrumadinha na vida dele. Aí ele coloca a gente contra a parede, a gente se esperneia e tal, mas Deus está fazendo uma obra. Lembra que Paulo falou? Aquele que começou o quê? Uma boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que dia que é esse?
Não precisa marcar, não. Já tem gente falando que vai ser 2033. Esquece isso, é bobagem. O dia de Cristo Jesus é o dia que ele voltar, não sabemos qual é, nem ele queria falar, nem ele sabia lá quando ele estava conosco aqui na terra, ou o dia que ele te chamar. Esse vai ser o dia de Cristo Jesus. Então é muito interessante que Deus faz o quê? Ele está trabalhando com a gente. E ele quis mexer com a igreja também. E agora eu quero que você abra a Bíblia e você vai dar uma olhada muito legal aqui comigo, no capítulo 7, finalzinho do capítulo 7 de Atos e comecinho do capítulo 8. E você vai ver como é que Deus faz as coisas de uma maneira toda especial, porque Ele é o Senhor da igreja. A igreja é dele, não é nossa. A igreja é do Senhor. E eu queria que você me acompanhasse então, vendo o quê? Vai abrindo no capítulo 1 e eu vou te mostrar algumas coisas importantes aqui. No capítulo 2 temos o quê? A vinda do Espírito Santo para fazer o quê? Para inaugurar a igreja. A igreja começou a existir quando o Senhor foi glorificado, subiu, e aí Ele e o Pai enviaram para nós o Espírito Santo. Fundou-se a igreja aqui em Atos capítulo 2. No capítulo 3, nós encontramos uma coisa especial, em que Pedro e João estão orando, e aí vão lá para o templo ainda, no pátio do templo, não mais para adorar através de sacrifícios, mas eles vão para orar no pátio do templo, e aí então acontece o quê? A cura de um homem de 40 anos, um milagre espetacular. E aí o pessoal fica meio revoltado, porque, afinal de contas, em nome de quem vocês estão pregando e como que aconteceu essa cura? Pedro e João, ousados, falam, olha, em nome de Jesus. E eu queria que você anotasse aí no capítulo 4, versículo 12, uma palavra super importante. Acabamos de cantar aqui, exatamente isso daqui, ó. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Poderoso Ele é, poderoso Ele é. É esse o nome que pode transformar a vida, tirando-nos da treva e nos trazendo para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. No capítulo 5 você vai encontrar uma situação muito delicada, que tem muita gente dentro da igreja que não é convertida, que não é salva, que não nasceu de novo. O casal Ananias e Safira, você vai perceber que eles querem fazer uma média e Deus realmente percebe o coração deles e elimina eles dois. Para mostrar para a igreja o quê? Que Ele quer gente séria aqui dentro. Ele quer gente comprometida, gente que realmente nasceu de novo. Então é bom que você comece a avaliar a sua própria vida para ver se você é realmente um novo nascido. Isso é tremendamente importante. E aí no capítulo 6, nós encontramos uma situação muito delicada. A igreja é uma igreja que tem que atender também essa parte social. E graças a Deus que eu sei que essa igreja faz isso. E ali, lá no capítulo 6 do livro de Atos, há uma escolha muito importante de líderes para a igreja. Ontem à tarde a gente conversou um pouco com os líderes da igreja para ajudar os apóstolos. E aí nós encontramos exatamente a escolha de algumas pessoas e, dentre elas, um homem realmente especial. Um homem especial. Nós temos aqui o nome deles, olha lá no capítulo 6, versículo 5. Estevão, Estevão, um homem cheio de fé, do Espírito Santo. Ainda tínhamos Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, não é Timão, hein? Por favor, não é Timão, graças a Deus. Pármenas, mas também não é Palmeiras, né? Mas enfim, Nicolau. Muito bem. E a palavra do Senhor, dá uma olhada no capítulo 6, versículo 7. A palavra do Senhor aqui se espalhava, crescia rapidamente. E o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Gente do culto judaico obedecendo à fé, crendo que Jesus era o Messias. Imagina então o que estava acontecendo. A graça de Deus, o poder de Deus sendo demonstrado de uma maneira especial. Mas a questão é que nós encontramos aqui uma igreja muito tranquila naquela cidade que o Senhor Jesus falou primeiro em Jerusalém. Deus permite certas situações para mexer com a igreja.
e ele permite, se você olhar para o capítulo 6, versículo 8 em diante, Estevão é preso. Depois, no capítulo 7, Estevão está perante o Sinédrio, exatamente aquela corte injusta que julgou Jesus e crucificou o Senhor Jesus. Só que você tem que lembrar, o Pedro mesmo fala isso, que ele não foi crucificado por causa do Pilatos, soldados romanos ou o Sinédrio. Ele foi crucificado, sabe por quê? Porque eu e você somos pecadores. E pela graça de Deus, o Senhor Jesus morreu na cruz, segundo os planos de Deus, para libertar-nos do pecado. Muito bem. Quando você olha para o capítulo 7, você vê um discurso espetacular desse nosso querido irmão Estevão, que a gente vai encontrar um dia lá no céu. Mas chegando lá no finalzinho do capítulo 7, você vai ficar surpreso, porque você vai ver o que acontece, uma coisa muito delicada, muito delicada. O pessoal fica muito irritado com aquilo que Estevão está pregando, e aí, nossa, que coisa. Versículo 57, 7:57. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Imagina 70 homens, já a certa idade, indo contra um homem, contra um jovem irmão. Versículo 58. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava. E olha a oração dele. Senhor Jesus, receba o meu espírito. Caiu de joelhos e ainda continuou orando. Senhor, não os considere culpados desse pecado. A mesma palavra que o Senhor Jesus usou na cruz, né? E aí, olha o que fala no finalzinho do versículo 60. E tendo dito isso, adormeceu, isso é, dormiu, isso é, morreu. E Saulo estava ali, consentindo com a morte de Estevão. Quando você olha para o versículo 3 e 4, você vai ver alguma coisa muito interessante. Naquela ocasião, olha aqui, igreja perseguida hoje. Desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Deus permite, gente, Deus controla todas as coisas, então Deus permitiu que houvesse essa, o quê? Grande perseguição. Por quê? Porque ele tinha um plano, que o evangelho fosse pregado em Jerusalém, mas também aonde? Judéia e Samaria, e também aonde? Confins da terra. Deus então mexe com a igreja, para a igreja começar a se mexer, para realmente pregar o evangelho aonde? Exatamente onde ele queria, Judéia e Samaria também. E se você conseguir olhar, versículo 4, os que haviam sido dispersos pregaram a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciou o evangelho, e aí a gente percebe então que Judéia e Samaria começam o quê? Receber também o evangelho. Segundo ponto do livro de Atos, geograficamente dividido. E o terceiro ponto, onde está? Nós vamos encontrar exatamente aqui no capítulo 11 do livro de Atos. Então, se você puder me ajudar aqui, abra aí em capítulo 11, do versículo 19 em diante. Atos, capítulo 11, versículo 19 em diante, e nós vamos ler as primeiras palavras que aparecem aqui no versículo 19. Olha só, Lucas então retoma esse relato, essa descrição, e ele faz o seguinte, ele une então o capítulo 8, versículo 4, para com capítulo 11, versículo 19. E eu quero ler para você o versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia. Se você olhar para o mapa, você vai ver que é o Líbano hoje. Tá? É bem ao norte de Israel. Eles chegaram até a Fenícia, a Chipre, que é uma ilha, e também Antioquia, Antioquia da Síria, anunciando a mensagem apenas aos judeus. A partir daqui,
nós queremos perceber o que Deus tem e as características de uma igreja viva. E eu queria então começar... Não, ainda está muito... Calma, Paloma, fica calma, pode voltar, tudo lá, pode voltar. Pode ir lá para a primeira tela. Isso, bom, todo mundo sabe que é isso que nós vamos falar, agora sim, pode mudar. A igreja que Cristo fundou, além de adorar a Deus e edificar-se mutuamente, nós temos 3 missões, eu falei isso já esses dias. 3 atividades. Primeiro, adorar a Deus, quer comais, quer bebais, e ontem, pelo jeito, alguém adorou a Deus de uma maneira tão especial, né? Teve bolo e tal, uma coisa, quem não veio, perdeu, né? Então, é isso daí. Adoramos a Deus de todas as maneiras. Primeira atividade. Segunda atividade, qual que é? É edificar-se mutuamente. O que nós estamos fazendo aqui nesses dias é agradecer a Deus, sem dúvida nenhuma, pela presença do Senhor aqui em Londrina, há já 17 anos aqui. Mas quando nós nos reunimos, eu sei que o trabalho dos irmãos também envolve pequenos grupos, acontece o quê? Nós nos edificamos mutuamente. Mas tem uma terceira missão nossa, que é o quê? É proclamar o evangelho a toda criatura. E o pessoal estava muito acomodado lá em Jerusalém, estava numa boa lá em Jerusalém. Então, Lucas vai retomar a narrativa exatamente do capítulo 8, versículo 4, quando então nós sabemos que o Estevão morreu, foi apedrejado. E graças a Deus tinham gente junto dele, muito legal, queridos, que vão sepultá-lo. Muito bem, agora sim, por gentileza, próximo slide. A igreja de Cristo então enfrenta lutas e enfrenta hoje, 2021. Graças a Deus, não tanto no Ocidente, mas no Oriente, nós temos gente sendo perseguida, sendo morta mesmo, porque são cristãos. Graças a Deus que nós temos essa possibilidade de pregar livremente. De hoje de manhã, por exemplo, estamos aqui reunidos para louvar o Senhor. Mas a igreja cristã, porque nós somos uma família só, ela tem sofrido também. Em Atos, então, 20 e 28, Paulo recomenda exatamente o seguinte, olha só, os ataques podem vir de fora da igreja, mas podem vir também de dentro da própria igreja. Muita gente no meio evangélico, chamado evangélico, tem falado muitas coisas contrárias à palavra de Deus, mentindo, usando a Bíblia. Então, nós temos que estar sempre bem preparados para essas situações. Perseguição de fora, contra a igreja, mas muitas vezes gente dentro da igreja que não é nova nascida, que não é um cristão verdadeiro. E começa com o quê? Com heresias. E a partir daí nós temos que estar bem preparados, porque sempre, por gentileza, entendam isso, a igreja vai ser perseguida. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Se o mundo me odeia, adivinha, se você é seguidor de Cristo, o mundo vai odiar você também. E a partir daí, então, nós precisamos entender exatamente que nós temos, então, um alvo a conquistar. Viver uma vida correta, bonita, para a glória de Deus, sabendo que nós vamos enfrentar perseguições. O próximo slide vai nos mostrar o seguinte, que esse pessoal disperso pela perseguição e pela morte de Estevão, eles não se abateram com a situação. E muitas vezes nós enfrentamos alguns probleminhas aí, porque para a morte de alguém apedrejado, certamente algumas coisas que nós enfrentamos são probleminhas. E aí o que acontece? Eles fizeram o quê? Não se abateram com a situação. Não se abateram, porque eles sabiam que o controle da vida deles, o controle da igreja está na mão de Deus, a igreja é de Deus. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, você é filho de Deus. Você é propriedade exclusiva. Se você chegou bem no comecinho do culto, eu acho que nem todos chegaram, né? Não ouvir uma palavra que o nosso querido irmão do louvor leu, que é exatamente Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. E lá no versículo 9, nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que objetivo? De proclamar as virtudes de Deus para
uma nova vida em Jesus Cristo. Então, olha só o que aconteceu. Ao invés de ficar chorando, ai meu Deus, que coisa, eu não aguento mais, nada disso. Ao invés disso, aproveitando a oportunidade, eles foram por toda parte, pregando o evangelho. Olha só, é o pessoal que está sendo escorraçado de Jerusalém. E não estão lá se lamuriando, reclamando, murmurando. Eles são, bom, se Deus quer que a gente saia de Jerusalém, vamos embora, mas vamos continuar falando o quê? O evangelho do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu vou falar uma coisa que eu sei que vocês não vão gostar muito. Se um dia nós formos perseguidos mesmo, aqui no Brasil, por favor, não fiquem se lamuriando não fiquem chorando não. Aproveite a oportunidade, se Deus está querendo enviar você para outro lugar, aproveite a oportunidade para proclamar o evangelho naquele novo lugar. O que esses irmãos fizeram, por isso que é uma igreja viva, fizeram exatamente isso. Foram pregando o evangelho, até Antioquia, Chipre, até o Líbano, olha só. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus, que Ele está controlando a igreja dele, nós podemos saber que Ele sempre tem o melhor para nós. Por favor, agora pode ir para frente. Tendo saído de Jerusalém por causa da morte de Estevão, eles foram pregando primeiramente somente aos judeus e depois então às outras nações. Porque lembra, Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Aqui uma igreja já está no confins da terra, que é além de um outro país, além de Jerusalém, além da Palestina. Já está uma igreja formada onde? Em Antioquia da Síria. Se você pega o mapa, você vai ver que a Síria é exatamente ao norte de Israel. Quando a gente vai lá para Jerusalém, quando a gente viaja lá para Jerusalém, nós já tivemos essa oportunidade, graças a Deus, e a gente vai num certo local e a gente já consegue ver o território da Síria. É muito interessante isso daí. E lá que começa essa história bonita do capítulo 11, versículo 19 em diante. Agora sim pode colocar na tela, Paloma, aquela frase que está em vermelho ali. Pode pôr. Isso. Então toda igreja, então inclusive a igreja batista de Catuaí, o que ela tem que fazer? Proclamar o evangelho. A mensagem salvadora. Gente, é essa mensagem que são as boas novas de salvação. Que o Senhor Jesus veio, é o Deus encarnado que veio. E então, independentemente de todas as circunstâncias que você puder passar, você tem um dever, você tem uma missão, você tem um privilégio. Nós lemos ontem na reunião dos líderes um versículo muito interessante. Se você estiver anotando, então, depois da gravação, você vai ler. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. E Paulo fala o seguinte: vocês têm o privilégio de crer em Cristo. Graças a Deus. Isso é um privilégio. Nós podemos crer em Cristo. E quando cremos, temos a vida eterna. Mas você tem outro privilégio, de também sofrer por Cristo. Então, independente das circunstâncias, independentemente de qualquer situação, você pode crer, mas você pode também sofrer por Cristo. E é um privilégio nosso, porque Ele morreu por nós, Ele sofreu por nós. E eu e você podemos e devemos estar preparados para sofrer por Ele também. Então, o que nós vamos olhar aqui são 5 características dessa igreja viva. Agora sim, você, Paloma, vai vendo cada uma das 5 características. Então, a primeira característica é exatamente essa. Olha lá. Espalhar o evangelho, proclamar o evangelho, pregar o evangelho, mesmo sob a perseguição. Mesmo sob a perseguição. E exatamente isso que a gente vai ver no capítulo 11, versículos 19 e 20. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando primeiramente, prestem bem atenção, a mensagem apenas aos judeus. Mas era para proclamar para todo mundo, mas sempre tem algum grupinho que é mais queridos e tal, então vou proclamar para eles. Mas olha o versículo 20. Alguns deles, todavia, cipriotras e sirineus, foram até Antioquia e começaram a falar também aos gregos, isso é, aos gentios,
contando-lhes o quê? As boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que perceber que nós podemos aproveitar todas as oportunidades. Esse é um dever, estarmos sempre antenados para saber o que Deus quer que a gente faça. E os preconceitos não se tornam empecilhos definitivos. Então, no começo era pregar só para quem é parente, só quem é patriota, só quem é judeu também. Mas graças a Deus, Deus tem abertura na mente de várias outras pessoas. E eles começaram a pregar também o quê? Aos gregos, aos gentios. E a partir daí, então, olha só, a pregação do Evangelho vence qualquer barreira. Gente, nós estamos passando no Brasil, vocês sabem disso daí, pelo noticiário, que tudo agora tem que ser muito bem direitinho dentro dos conformes, né? Porque qualquer coisa que você fala um pouco errado, você já é penalizado. Nós temos muitas barreiras, muitos preconceitos. E graças a Deus, o Evangelho ultrapassa tudo isso, supera tudo isso, quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho. E a igreja, muitas vezes, a igreja mesmo, agora a coletividade, nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor Jesus, nós estamos aqui para adorar o Senhor Jesus. Mas muitas vezes, pessoal, durante a semana, durante o dia a dia, a gente passa por certas pessoas, né? E a gente fala, esse cara aqui, não sei não. Nem adianta eu pregar o Evangelho para ele, esse cara já está perdido. E nós temos exatamente isso no nosso país. Lá em São Paulo, nós moramos numa região, bem no centro de São Paulo, quem conhece São Paulo, que é uma região realmente muito, muito delicada, muito delicada. Muitos moradores de rua, sofrendo, muitos drogados, totalmente viciados, muita gente depravada sexualmente, lésbicas e homossexuais. E a gente fala, esse pessoal aqui, não sei não. E a partir daí, nós estamos fazendo o quê? Fazendo preconceitos. Jesus morreu, sabe por quem? Exatamente por esses perdidos. Exatamente por eles. Morreu por nós também, mas morreu por eles também. E nós, então, parece que nós somos santos e nós não queremos nos envolver com aquele mundo lá. Gente, o Evangelho é para todos, é boa nova de salvação para todos, para todos. Então, independentemente das circunstâncias, eu tenho que pregar o Evangelho, aproveitando as oportunidades. Aonde você está trabalhando, no seu serviço, na sua família, no seu condomínio, aonde você está? Você tem gente que merece ouvir o Evangelho. Então, por favor, não crie preconceitos para que essa pessoa que não vale muito a pena não ouça o Evangelho. Não, todo mundo tem que ouvir o Evangelho. E a primeira característica de uma igreja viva é essa. Ela aproveita as situações que Deus nos coloca para fazer o quê? Para espalhar o Evangelho, mesmo sob contendas, perseguições, dificuldades que se apresentam. Essa é uma característica de uma igreja viva. Agora, eu queria que você lembrasse, essa é uma característica de um cristão vivo. De um cristão vivo, porque igreja somos nós. Lá individualmente, lá amanhã, segunda-feira. Exatamente aqui que você tem que pregar o Evangelho, sem preconceito. Falar de Jesus para quem o Senhor colocar na tua frente. A ideia grande é a seguinte: agradeça a Deus logo no comecinho do dia. Deus, eu te agradeço, porque as suas misericórdias se renovam sobre a minha vida. E as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Então, se você está vivo amanhã cedo, se você estiver morto, não adianta nada. Se você acordar morto, não adianta, né? Porque você já morreu. Mas se você acordar vivo, agradeça a Deus e fala: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Com quem o Senhor quer que eu fale? Gente, precisa fazer isso. E não tem que ter classe social, nem cultura, nada. É para todo mundo.
Nós temos lá na nossa casa, lá no nosso apartamento, 2 lugares interessantes do nosso lado. Tem um bar, uma choperia muito tradicional lá em São Paulo, o Amigo Leal. Olha só que coisa. Para nós, o Amigo Leal é Jesus Cristo, para eles é, né? Muito bem. E do outro lado temos uma oficina mecânica. E pela graça de Deus, eu falo com o Elcio e falo com o Manuel, que é o porteiro desse Amigo Leal. Falo sobre Jesus Cristo, independentemente da classe social. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Aproveite as oportunidades. Peça para Deus com quem que o senhor quer que eu fale. E aí tem um outro estacionamento onde a gente coloca o carro. É a turma do Ceará. Só tem cearense lá no estacionamento. E eu tenho falado. Eu não quero perder a oportunidade de revelar o Senhor Jesus Cristo para esse pessoal. Segunda característica vai aparecer agora. Ela se caracteriza por expressar o poder de Deus. E, gente, o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Dá uma olhada no versículo 21 agora. A mão do Senhor estava sobre eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Isso é, eles foram saindo perseguidos de Jerusalém e foram pregando o Evangelho. O que aconteceu? A boa mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram. Deus quer usar você. Deus quer usar a nós. Ele quer usar a coletividade aqui para proclamar o nome do Senhor Jesus. A mão de Deus pode estar, e está, eu creio que durante esses 17 anos, Deus tem colocado a sua boa mão sobre essa igreja. A fé, a crença brotava no coração daqueles que ouviam a palavra. Agora, como é que eles vão ouvir se nós não pregarmos? Paulo diz isso aí, lembra disso daí? Como é que vai crer se não tem palavra? Você precisa pregar, E pregar, eu já falei, não é só falando, é vivendo uma vida digna, bonita. E isso incomoda o mundo. E você vai ser perseguido. Mas é isso que Deus quer, uma vida que testemunhe que você foi transformado. E com isso, então, a crença vai brotando no coração daqueles que entendem que a tua vida é uma vida diferente porque foi transformada pelo Senhor Jesus Cristo. As conversões e as transformações experimentavam o quê? Que comprovavam, então, o poder de Deus. Você lembra de Romanos capítulo 1, 16. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas ele precisa ouvir para crer. Ele não vai ouvir se você não falar. Ele não vai ouvir se você não viver uma vida digna. Então, uma igreja viva, um cristão vivo faz o quê? Expressa, mostra o quê? O poder de Deus na sua vida, na vida da igreja. Você tem que mostrar para as pessoas. Porque eles perguntam o seguinte: como é que você pode cantar na hora do enterro? A pessoa morreu e você está lá cantando e tal. Não, eu posso cantar porque eu tenho esperança que um dia eu vou encontrar ele no céu. Mas que negócio é esse? Lembra que Pedro falando, explique a razão da sua fé. Você tem que falar. Eu tenho Deus que me dá uma promessa, e eu tenho segurado nessa promessa. E ele fala um dia que um dia eu vou encontrar com todos lá. Um dia ele vai me receber. Tem que falar, tem que falar, tem que falar. Então, por favor, nesses próximos 17 anos, 34 mais 17, quanto que dá? 51, cuidado com... Essa não é uma boa ideia, não. Vamos já passar para 52. Deus quer que você pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Fale do Senhor Jesus Cristo. Por favor, fale do Senhor Jesus Cristo. E um dia, se Deus quiser, essa igreja aqui, esse local muito gostoso que vocês têm aqui, vai ficar lotado. Vai ficar lotado. Essa que é a ideia. Mas depende de quem? Do pastor Rogério? Não. Depende de cada um de nós, de cada um de nós, de cada um de nós, de cada um de nós. Então essa igreja tem
por característica o quê? Expressar o poder de Deus. Você tem que mostrar para as pessoas que você era assim e agora você é assim. Houve uma transformação e graças a Deus, essa transformação acontece na nossa vida. Então você olhe para a sua própria vida. Aí você fala, não, mas eu nunca fui um cara muito ruim e tal, eu nasci num lar cristão. Beleza, um dia você teve que aceitar o Senhor Jesus Cristo, não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida nenhuma. Essas crianças que estão aqui para a gente orar e agradecer a Deus por elas, um dia eles vão compreender exatamente o valor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e vão receber o Senhor e vão ser uma nova criatura. Filho de crente, beleza, mas filho de crente não vai para o céu. Quem vai para o céu é o novo nascido. Então, oremos até inclusive por eles, nossos filhos e nossos netos. Eu lembro que a minha filha mais velha, ela devia ter 2, 3 anos no máximo, 3. Ana Elizabeth. Com 3 anos, ela entendeu. Do jeito dela, de criança, ela entendeu que Jesus era o Salvador e ela se converteu. Ela mudou de vida. E assim acontece. Outro dia, o meu neto, com 7 anos, Vicente, ele fez uma coisa muito errada, lembra? E aí ele estava descendo a escada, porque eles moram no mesmo prédio do que a gente, e ele fez uma coisa errada. Aí a mãe dele, que é a Ana Heloísa, eu e a Beth, somos avós, falamos com ele. Daqui a pouco a gente percebe, cadê o Vicente? Ele tinha descido, estava num andar lá, estava orando. Pedindo para Deus perdão por a coisa errada que ele tinha feito. Deus quer mudar as nossas vidas. Mesmo a sua vida, que talvez seja alguém já nascido de um lar evangélico, você precisa ter um dia em que você encontra com o Senhor Jesus Cristo. E você tem que mostrar que essa vida transformada é dada pelo poder de Deus. Terceira característica de uma igreja viva, ela se caracteriza, olha cá, por expandir o quê? A graça de Deus. Eu não sei quem estava aqui na primeira noite, eu estava falando aqui, e o Evangelho, gente, é exatamente o quê? A mensagem da graça de Deus, da graça de Deus. Graças a Deus, a lei já foi eliminada. Sabe por quem? Por alguém que realmente cumpriu completamente a lei e agradou a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso ser mais legalista. Eu não preciso ser mais cumpridor de tarefinhas para falar, ó Deus, olha como eu sou legal. Não, você não é legal. Eu também não sou legal, fica tranquilo, não tem problema. E aí, sabe o que acontece? Quem é legal é Jesus Cristo. O justo morreu pelos injustos, para nos dar a salvação. Então, agradeça a Deus, porque você está livre. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isso é o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus. Então, aproveite, usufrua dessa graça maravilhosa. E aproveite o quê? O perdão que Ele concede pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Pecar, você vai pecar. Infelizmente, eu vou pecar. Mas graças a Deus, eu não posso viver no pecado. Mas eu posso pedir perdão para Deus quando eu erro. Quando o Espírito Santo lança uma luzinha lá, falando, oi Itamir, tem alguma coisa aqui, e eu tenho que saber o que é. Por isso eu oro em Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se é em mim, porque muitas vezes eu não percebo. Vê se é em mim algum caminho mau. Perdoa-me e me coloque no caminho certo. Então, quando eu prego o Evangelho e eu mostro a graça de Deus, é uma coisa especial. Mas no versículo 22 até o 24, nós vamos encontrar como é que essa graça se expandiu ali em Antioquia. Dá uma olhada comigo. Notícias desse fato chegaram até os ouvidos da igreja de Jerusalém. Isso é, olha, está acontecendo alguma coisa lá em Antioquia. E aí chegaram então essas notícias lá. Mesmo sem WhatsApp, mesmo sem torpedo, mesmo sem
e-mail, chegou a notícia lá em Jerusalém. E aí o que eles fizeram? Enviaram Barnabé até Antioquia para ver o que estava acontecendo. Interessante isso daí. E a igreja sempre faz isso daqui. O que está acontecendo lá e tal. E assim por diante, para a gente saber, para tomar decisões. E aí, Barnabé deveria voltar para Jerusalém para dar o testemunho, né? Para falar, olha, está acontecendo assim, 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 assim. Mas ele não voltou. Olha o versículo 23. Isso é Barnabé, chegando ali, vendo a graça de Deus. Ele falou, eu vou voltar para Jerusalém? Vou nada, quero ficar aqui. Deus está fazendo obra aqui, eu quero ficar por aqui. Ficou alegre e animou os irmãos a permanecer fiéis no Senhor com todo o coração. Com todo o coração. E ele era um homem, olha a característica desse homem. E você tem que olhar para a sua vida também. Ele era um homem o quê? Bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E aí, muitas outras pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Quando nós recebemos a transformação na nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus vai nos usar. Vai nos usar. Mas é importante que você verifique como é que você está com a sua vida interior. Você é um homem bom, um cristão bom, que tem bons desejos. Você é alguém cheio da graça de Deus. Você é alguém que tem fé no Senhor, cheio do Espírito Santo. Confira isso no seu coração e deixe o Senhor te usar. E o que vai acontecer? Muita gente ficou junto do Senhor. Porque Barnabé, em vez de ir lá ver o que estava acontecendo e voltar, Deus inspirou ele e falou, fica por aí, Barnabé, e você vai proclamar mais ainda o meu evangelho. Então, a terceira característica dessa igreja, ela se expande sobre a graça de Deus. Barnabé viu a graça de Deus e ele continuou. Mas a quarta característica dessa igreja, podemos ir para o número 4, isso, obrigado. A igreja se caracteriza por executar os planos de Deus. E quais são os planos de Deus? Os planos de Deus são os seguintes. A vida cristã é individual. Não tenha dúvida disso. A vida cristã é individual. A salvação é individual. Eu e você, diante de Deus. Mas a vida que Deus quer que nós vivamos, ela é coletiva. Ela é coletiva. Isso significa, nós somos o povo de Deus, sim. Por isso que lá em Hebreus nós temos o quê? Não deixem a congregação. Venham para a igreja. Não é para o prédio. Venham para a comunhão dos santos. E o que Barnabé fez? Fez exatamente isso. Ele estava lá sozinho pregando o evangelho, né? Veio de Jerusalém. Mas sabe o que ele fez? Ele falou, não, tem muita coisa para mim. O Senhor está fazendo uma coisa muito grande aqui. Eu não sei se vocês sabem uma expressão, que não é muito legal, mas é uma expressão bem popular brasileira. Há muita areia para o meu caminhãozinho. Já ouviram falar essa expressão aí? Acho que alguns sim, porque é muita coisa que está acontecendo ao meu redor. Barnabé falou, tem muita gente se convertendo aqui. Eu preciso de alguém, Evangelho não é para viver sozinho, não. Evangelho é para viver com gente perto. Quando Jesus manda os discípulos, ele manda de 2 em 2. O nosso Deus é um Deus trino. Não é um Deus único, não, é Deus trino. Essa vida de comunhão é a oração que o Senhor Jesus fez lá em João 17. Que eles sejam todos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. E Barnabé falou, espera aí, eu preciso de mais alguém para me ajudar. E foi lá para Tarso, para aquele rapaz que estava com as roupas de quem estava o quê? Apedrejando Estevão. Se você lembrar de olhar para o capítulo 8, você vai ver, capítulo 7 no finalzinho, Estevão estava morrendo e ele falou, Senhor, perdoa esse pessoal, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Não culpe eles. Agora eu fico imaginando um fariseu firme como Paulo,
Não estava pegando pedra, mas estava pegando a roupa do pessoal que estava apedrejando. E ele, aquilo lá fica na cabeça dele. Como é que esse cara pode morrer e está pedindo para Deus perdoar? Como é que isso pode acontecer? Eu não consigo entender isso. Isso ficou martelando na cabeça de Paulo. Na cabeça de Paulo. Pá. Até que um dia ele tinha cartas para ir para Damasco para prender um montão de crentes lá, cristãos, e trazer para Jerusalém para também serem apedrejados, para também morrer. E um dia Deus falou, acabou Paulo, agora é comigo. Derrubou Paulo, e não derrubou do cavalo não, se alguém tem falado desse negócio de cavalo, esquece. Estava andando lá a pé mesmo e caiu mesmo. E o que é interessante é que, caindo no chão, ele falou que Senhor, quem és tu, Senhor? Ele já sabia que era alguma coisa fora de série que estava acontecendo com ele. E esse homem se converteu. E Barnabé falou o seguinte, espera aí, eu tenho que chamar alguém para me ajudar. Não foi chamar Pedro, nem João, nem Tomé, nem Bartolomeu, nem nada. Foi lá para Tarso, chamou quem? Paulo. E eu quero que você leia agora o versículo 26. Coisas espetaculares. Olha só que nome que você tem. Dá uma olhada no versículo 26. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. De Tarso vão para Antioquia. E assim, perceba bem, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram o que? A muitos. Agora preste bem atenção, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A cidade de Antioquia ficou ironizando. Esses caras não sabem falar outra coisa. Cristo para cá, Cristo para lá, Cristo para cá. Esses caras são os cristãos. Um apelido. Você tem esse apelido. E espero que você dignifique esse apelido. Pela primeira vez. Imagina só que igreja viva era essa. Pela primeira vez. Eles foram chamados de cristãos. Então, uma igreja viva se caracteriza muito bem por executar os planos de Deus. Qual é? Paulo e Barnabé trabalhando juntos. Nós trabalhando juntos. Para que então pessoas possam receber o Senhor Jesus Cristo. E aí, finalmente, uma igreja viva, a quinta característica, ela se caracteriza por exteriorizar, por mostrar o amor de Deus, É interessante que, olha só, porque Barnabé não voltou, a igreja de Jerusalém manda também outro grupo de pessoas. Dá uma olhadinha lá no versículo 27 agora. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito Santo predisse que haveria uma grande fome. Ela sobreviveria em todo o Império Romano nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, preste bem atenção nisso, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. O amor cristão que deve nos mover deve ser praticado. Não é só, eu amo. O pessoal do Rio Grande do Sul está sofrendo. O que é que nós temos feito? Igrejas estão sofrendo lá. Nós temos a Convenção Batista Brasileira, que tem feito uma série de doações para lá. Eu frequento a igreja Batista Alemã, é a igreja batista pioneira. Tem feito uma série de ações para abençoar aqueles irmãos lá do sul. Isso é amor. Quando nós nos amamos, o mundo crê que o Senhor Jesus é enviado. Quando nós nos amamos, o mundo crê que nós somos discípulos de Jesus. Essa igreja fez exatamente isso. A aproximação dos irmãos, através da atenção às necessidades, através da ação prática do amor cristão. Deus quer que eu e você mostremos ao mundo a nossa transformação. Por que nós somos chamados de cristãos? Porque um dia o Senhor Jesus Cristo nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós, para que todos nós que cremos pudéssemos ter a vida eterna.
E ontem à noite eu li 1 João capítulo 5. Quando nós cremos, você pode ter certeza que Deus ouve a sua oração. Essa é a bênção de Deus. Então, a minha palavra nessa manhã e nesses dias é estimular os irmãos a curtirem muito mesmo, 17 anos, porque 17 anos o Senhor colocou a sua mão sobre essa localidade, esse grupo de pessoas. Agradeçam a Deus, mas se coloquem à disposição, se renovem novamente. Senhor, está aqui a minha vida novamente, para que o Senhor possa me usar, para que eu seja um cristão vivo, para que eu seja uma igreja viva, para que o nome do Senhor Jesus seja honrado e glorificado. Conceda para nós esse privilégio, durante o quê? Mais não sei quantos anos aí, até quando o Senhor Jesus voltar. A minha oração é exatamente essa. Graças a Deus eu tenho tido esse conhecimento, essa história, tenho visto essa história da igreja. E agora então participo com muita alegria, eu e a Beth participamos com muita alegria desses 17 anos. E a nossa mensagem, a minha mensagem, a mensagem de Deus é: se torne uma igreja cada vez mais viva, se torne um cristão cada vez mais vivo, para que muita gente possa receber o Senhor Jesus Cristo. É Ele que muda a nossa vida, pessoal. É Ele que muda a nossa vida. Olha só, eu sei que nós temos aqui num ano muito delicado, que nós vamos ter eleições. Governadores, deputados, prefeitos, etc. Prefeitos, né? Deus dirige, Deus coloca, não há autoridade que está no poder, que não seja pelo menos permissão de Deus. Então fique tranquilo, não é o Lula que manda não, coisa nenhuma. Quem manda é Deus, quem manda é Deus. Não é o Putin que manda não, quem manda é Deus. Gente, nós precisamos confiar, descansar em Deus. Então nesse ano em que a gente vai ter eleições, descanse no Senhor, vote sim. Veja quem são os candidatos e tudo mais, vote, mas saiba que Deus está cuidando. Deus cuidou durante 17 anos dessa igreja e vai cuidar. E essa igreja, quem é? Somos nós. Então descanse, seja um testemunho fiel, para que o Senhor realmente seja honrado e glorificado. Esse é o meu desejo, a minha oração, que Deus possa nos abençoar. Amém? Amém.